Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vererandas irmãs, prezados acólitos, amados irmãos, hoje nós temos nesses textos da Santa Missa muitas lições, mas eu queria refletir sobre uma frase de São Paulo, um alerta, uma recomendação de São Paulo para nós. Aquele que semeia na carne, ele colherá na carne. Aquele que semeia no Espírito, ele colherá no Espírito e herdará um dia a vida eterna. Amados irmãos, nós vivemos num mundo que muitas vezes semeia na carne. E nós estamos colhendo os frutos da carne. E muitas vezes as pessoas que semeiam na carne, que vão colhendo esses frutos da carne, não querem arcar com as consequências. Toda escolha nossa tem uma consequência. Claro que se eu vou plantar na carne, vai ser uma consequência ruim. Se eu planto no Espírito, se eu cuido da minha vida espiritual, eu vou ter as graças de Deus e vou poder um dia herdar o céu, como nos ensina São Paulo. Interessante notar como que a sementinha da carne traz consequências para nós. Como que essa coisa da carne, olhando aqui mais para o aspecto da sexualidade, da sensualidade, traz graves consequências para os nossos dias. Nossa Senhora no Equador, em Quito, já no século XVI para o XVII, Nossa Senhora já alertava, ela já previu o nosso futuro. Nossa Senhora falava que a castidade seria uma virtude muito rara em nossos tempos. As propagandas, as seduções seriam espalhadas nas ruas, nas casas, na tecnologia, o que nós vemos hoje na internet, no celular, e a virgindade, a castidade seria uma coisa rara. E de fato isso foi crescendo, tal ponto que nós estamos colhendo essas consequências. No século XX, Nossa Senhora fala para Jacinta, está vendo as pessoas caindo no inferno, e muitas pessoas estão indo para o inferno, são palavras de Nossa Senhora, por causa do pecado da carne. E a coisa foi evoluindo, não ficou só na década de 20, na época dos pastorinhos, mas depois, na década de 60, que a gente conhece aqui no Brasil, chamada Revolução Sexual, é a década que liberou tudo. Na década de 60 a gente vê a chegada da mini saia, da televisão como uma proposta ruim, as drogas. Tinha um lema na década de 60, que era justamente este: é proibido proibir, é proibido proibir. Ou seja, agora tudo está liberado, tudo pode. E aí entraram as drogas, o sexo saiu de dentro do casamento como uma celebração do amor para ser vivido de qualquer maneira, banalizado. E da década de 60 para cá, olha quantas consequências a gente vem experimentando e colhendo. Quem semeia na carne, vai colher na carne. A gente pode olhar para o mundo hoje, quantos abortos, crianças abandonadas, famílias destruídas, consequências espirituais, psicológicas, físicas. Isso tudo por causa da semente da carne. Quem planta na carne, vai colher na carne. Nós temos uma dificuldade, é um grande desafio hoje, no meio das seduções, da facilidade, a vivência da castidade. Em primeiro lugar, porque as pessoas olham para a castidade como um peso. A igreja é atrasada, a castidade, a pureza, isso é um peso, isso é coisa da igreja. Não vê a castidade como um dom, como uma libertação. Só quem vive a castidade sabe o bem que faz a castidade. Como dizia São José Maria Escrivá, ele dizia, quando você se decidir que a sua alma tem que ser limpa, aí a castidade já não vai ser mais um peso, mas vai ser a sua coroa, vai ser a sua glória, vai ser a sua vitória. Porque nós precisamos da castidade, para não olhar para o outro como um objeto, mas como uma pessoa, como um ser humano, como um filho de Deus. Uma mulher dentro da sua casa, ela quer ser amada como uma mãe, como uma esposa.
Os filhos, do mesmo modo, um esposo, um marido, ele quer ser amado como um pai de família, como alguém responsável. E isso só é possível, essa comunhão entre nós, pela castidade. Se você não vive a castidade, você vai sempre ofender o outro. Você vai sempre ofender a Deus, você vai sempre distanciar daquilo que Deus espera de você. A igreja jamais vai ser contra os prazeres carnais. A igreja não é contra a carne. É tão a favor que a igreja criou o sacramento do matrimônio para proteger esse dom, esse prazer carnal. A castidade é necessária para a gente ter essa relação com o próximo, para a gente ter esta relação com Deus. Como que eu quero um casamento seguro se eu vivo um namoro todo errado, falta de castidade? Eu estou semeando o erro e eu vou colher no futuro as consequências, a infidelidade, a traição. Como que eu quero que as crianças vão crescer, ser bons pais? Se a facilidade no celular, a corrupção da inocência das nossas crianças, são criadas vendo certas coisas, certas músicas sensuais, e depois já vai para outros vícios, isso tudo vai crescendo. Tem consequências. Semear na carne traz as consequências, mas para nós não. A castidade é um dom, é uma libertação, que traz alegria no coração e traz um amor real, não um amor fantasioso, um amor mais ou menos, um amor feito de traições sentimentais, mas um amor verdadeiro. A castidade traz um amor que se doa, que se entrega, um amor real, um tato real, não é? Um prazer real dentro da família. É isso que traz a castidade, a pureza para nós. Portanto, não olhar para a castidade como um peso, mas como um dom de Deus para nós. Uma outra dificuldade também da castidade é justamente as pessoas vivendo nesse mar de impurezas, já não sente mais culpa. Antigamente, se uma criança, uma pessoa pegasse uma revista que tinha uma coisa impura, ela se sentia culpada, totalmente ali, não é, culpando, com aquele peso na consciência. Hoje é muito mais do que uma revista, um jornal. Hoje é o celular, tem tudo, basta um clique. E as pessoas não sentem mais o peso. Às vezes o adultério a pessoa sente mais, o adultério talvez choca um pouco mais, mas tem muitos outros pecados de impureza que têm a mesma gravidade e a pessoa não sente esse peso. Agora tudo pode, tudo está liberado, não tem mais, é um pecado pequeno, já não é um pecado grave mais essa história de impureza. E as pessoas vão vivendo no mar da incerteza e começa a viver um pedacinho do inferno aqui na terra, porque se a castidade nos permite viver um pedacinho do céu, a falta de castidade, de pureza, você já começa a viver o inferno aqui na terra. E as pessoas já não, para que confessar se ela não sente peso? Deixa eu dar uma maquiada na confissão, falar bem de forma geral, porque eu acho que isso não é grave, esses pecados de castidade não são graves. E aí a pessoa vai vivendo, passando o tempo com a alma impura, na impureza. Ela não sente peso e muitas vezes sente vergonha, porque esse pecado traz vergonha para a gente, que a gente sabe que não é racional, que não é segundo a nossa fé. E aí a vergonha de falar os pecados, de botar para fora, de se confessar, de se corrigir. Porque quando você não sente o peso, ou às vezes tem vergonha de confessar, jamais virá o propósito, a emenda, e você não vai se curar. E é um outro passo importante, o propósito de coração, fugir das ocasiões. Fugir das ocasiões. Santo Afonso, que era muito tentado também contra a pureza, ele dizia: muitas pessoas estão caindo no inferno por falta de fuga. Vence a impureza quem foge do pecado. Por que muitas pessoas, padre, eu confesso, eu comungo, mas eu não consigo sair desse pecado? Por quê? Porque no fundo você não quer fugir do pecado. E a Eucaristia, Jesus, não tem um efeito mágico para você. Ele espera que você possa fugir das ocasiões, mudar de ambientes, mudar de lugares, tirar aqueles aplicativos do seu celular, não é? Deixar as más companhias, sair daquele grupo do WhatsApp. Jesus espera isso, a fuga. Vence quem foge. Isso não é covardia, isso é fortaleza, fugir da ocasião de pecado. Hoje nós vemos no Santo Evangelho Jesus curando esse filho único da viúva.
É interessante notar, aplicando aqui no nosso contexto, na nossa reflexão, Jesus cura aquele rapaz, mas Jesus cura fora da cidade. Ele espera sair do barulho, da agitação, daquela confusão, para tocar no esquife e curar aquele rapaz. E Jesus só vai te tocar, só vai te transformar, se você deixar as ocasiões de pecado. Tem uma frase no livro do Eclesiástico, se você pegar lá o Eclesiástico, não me lembro o versículo, mas está lá no livro do Eclesiástico. Aquele que se aproxima do perigo, ele perecerá pelo perigo. Se você está à beira do abismo, o abismo vai te engolir, você vai cair, porque você sabe que é fraco, você sabe que tem as tentações. Então, a gente tem que se prevenir, a gente tem que se guardar, não se colocar nas ocasiões, não se colocar à beira do abismo, porque facilmente você vai cair e vai pecar. Portanto, amados irmãos, deve ser uma luta para o nosso coração, para vencermos esse mar de impureza que fala Nossa Senhora. Nós temos certeza que a castidade nos leva a Deus, nos leva a um amor real e nos leva até o céu. Vamos, portanto, pedir essa graça, nossa perseverança na pureza, na castidade, para que tenhamos um amor real na família, um amor verdadeiro entre a esposa e o esposo, entre as nossas crianças, para que possamos viver a nossa energia real aqui na vida, não no mundo fictício, no mundo de fantasias, de incertezas, e semeando, colhendo na carne, mas semeando no Espírito, cuidando da nossa vida espiritual. É no Espírito que nós vamos ter a transformação de Deus, vamos ter a sua presença, a pureza, que Jesus fala no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. É esta bem-aventurança que nós queremos viver na terra, para sermos felizes um dia no céu. Amém.